Versículo 1. João Batista anunciou a vinda de Jesus. Ver Marcos 1, do 1 ao 11, e Lucas 3, do 1 ao 22, João 1, 6 ao 8 e João 19, 34. E preparou o povo para recebê-lo. Versículo 3. João atraiu grandes multidões. Versículo 5. E um grupo de discípulos. Capítulo 9, versículo 14. Que se manteve por um curto período, como um movimento à parte, mesmo depois do surgimento da Igreja Cristã. Ver Atos 18, do 24 ao 28. A atuação de João no deserto da Judeia tinha um significado simbólico. O deserto estava associado à promulgação da lei, ver Êxodo 19:1, e redenção definitiva de Deus em favor de Israel no fim da história, ver Isaías 43. Versículo 2. Está próximo, ou é chegado, ou vem em breve. O chamado profético para se voltar para Deus em arrependimento. Isaías 1, do 16 ao 20, implica a reorientação completa do orgulho e do pecado para a obediência humilde, ver Jeremias 3, do 11 ao 22. A mensagem de João incluía a aplicação prática e específica, Lucas 3, do 11 ao 14. Versículo 3. Isaías havia falado de um mensageiro que prepararia uma estrada no deserto para a volta de Deus a de Israel à terra, Isaías 40, do 1 ao 11. O ministério de João preparou o caminho para a chegada de Jesus, ver capítulo 11, versículo 10, João 12, 41. A citação é de Isaías 43, conforme Septuaginta. Versículo 4. As roupas e o alimento de João correspondem às do seu profeta antecessor, Elias, 2 Reis 1:8, Malaquias 4:5, Eclesiástico 48, do 10 ao 11. Versículos 5 e 6. O ministério de João tornou-se tão popular que a gente de Jerusalém e da Judeia vinham ouvi-lo. Confessava os seus pecados. Aqueles que respondiam positivamente à pregação de João e abandonavam o pecado estavam prontos para o ministério de Jesus. Lucas 7, 27 e 29. Ele os batizava. É possível que a prática do batismo de João tenha origem na ideia de purificação presente no Antigo Testamento. Ver Isaías 1, 16, 4, 4 e Ezequiel 36, 25. Versículo 7. O nome fariseus deriva do termo hebraico perushim, que significa separados ou intérpretes preciosos. O nome saduceus, uma classe sacerdotal, provavelmente deriva do sacerdote Zadok, 2 Samuel 15, do 24 ao 29 e Ezequiel 44, 16 ao 16. Vinham ao lugar de batismo, ou vinham para ser batizados. Versículo 8. Provém que vocês se arrependam. Literal, produzam fruto que esteja de acordo com o arrependimento. João convoca a ação e uma verdadeira mudança ética. Meras palavras não fazem diferença. Ver Lucas 3, do 10 ao 14, Mateus 5, do 19 ao 20 e o 46, Mateus 7, 21 e Mateus 23, 3. Versículo 9. Estamos a salvo. Alguns supunham erradamente que, por serem filhos de Abraão, estavam livres de julgamento. Um tema importante em Mateus é como Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, ao inserir os gentios em seu povo e remover desse mesmo povo os judeus que rejeitam o Messias. Ver capítulo 8, 11 e 12, capítulo 21, 43, 22, do 1 ao 14, 28, do 16 ao 20, Romanos 4, do 9 ao 25, Gálatas 3, 6, 14, 29. Versículo 11. Com água ou em água, mais poderoso que eu, apesar de sua crescente popularidade, João tinha clara noção do seu papel como subordinado ao Messias. Não sou digno de carregar. Na cultura judaica, tirar as sandálias de alguém e carregá-las era uma tarefa considerada inferior, até mesmo no caso de um discípulo e seu rabi. Tratava-se de um trabalho reservado a escravos. Com o Espírito Santo e com fogo, ou no Espírito Santo e em fogo. Isso aconteceu em Pentecostes. Ver Joel 2, 28 e 29 e Atos 2. O ministério de Jesus capacitado pelo Espírito Santo, ver capítulo 12, versículo 28, Lucas 4, 14. Também pode estar incluído aqui. Fogo pode referir-se à purificação, Zacarias 13, 9, ou a julgamento, Malaquias 4, 1, ver Isaías 1, 25, 4, 4, Malaquias 3, 2 e 3. Trata-se de um batismo de Espírito e fogo. O Messias realiza o que João só pode preparar, isto é, julgamento e purificação completos. Versículo 12. Os trabalhadores do campo usavam uma pá para lançar ao ar os grãos escolhidos, descartando as cascas inúteis, palha. O ministério do Messias divide a humanidade em dois grupos. 1. O trigo,
Aqueles que respondem ao chamado e formam um novo povo de Deus. 2. A palha, aqueles que não se arrependem. Ver 3:8. Versículo 14. Como o próprio João já havia declarado. Ver 3:11 e 12. Ele era inferior ao Messias e por isso não se sentia apto para batizá-lo. Versículo 15. Devemos fazer tudo que Deus requer, ou devemos cumprir toda a justiça. Essa declaração refere-se à realização daquilo que o Antigo Testamento exigiu ou pronunciou. Por exemplo, Jeremias 31, do 31 ao 34. Justiça, em Mateus, diz respeito ao comportamento que se adequa à vontade de Deus. Ver capítulo 5, 20, capítulo 6, 1 e 33, capítulo 21, 32. Versículo 16. Abril. Alguns manuscritos acrescentam diante ele, a descida do Espírito Santo de Deus em forma de pomba, confirmou a unção de Jesus, pelo qual a salvação viria. Esse evento é semelhante à unção de um rei no momento da coroação. O Espírito Santo capacitou Jesus para realizar a salvação e derrotar Satanás. Ver capítulo 12, 18, 28. O mesmo Espírito capacita os seguidores de Jesus. Capítulo 10, 20 e Atos 1, 8. Versículo 17. Meu filho amado, ver Salmos 2:7. O título Filho de Deus revela e esclarece a natureza de Jesus e seu papel. Ver capítulo 4, 3 e 6, capítulo 14, 33, capítulo 16, 16, capítulo 17, 5, capítulo 26, 63, capítulo 27, 54, capítulo 28, 19. Em sua relação singular com o Pai, Jesus efetua a salvação como um filho fiel e obediente, que me dá grande alegria. Deus, o Pai, confirmou seu Filho usando palavras de Isaías 42:1, e assim preparou Israel para o ministério dele. Capítulo 3, versículo 7. Os fariseus. Os fariseus eram uma das 3 principais seitas judaicas. Os outros 2 grupos eram os saduceus e os essênios. O farisaísmo era um movimento leigo não político dentro do judaísmo. Surgiu dos hassidim, piedosos, que se opunham ao sincretismo, mistura da cultura e da religião gregas com o judaísmo no século II a.C. Por meio da análise rigorosa do Antigo Testamento, os fariseus procuravam torná-la acessível à prática para aqueles que desejavam ser judeus dedicados. Ensinavam a obediência rígida não apenas à lei escrita de Moisés, a Torá, mas também às tradições orais que, segundo eles, lhes haviam sido transmitidas por Moisés. Seu objetivo era defender a lei de qualquer possível transgressão. Eram conhecidos por transmitir suas interpretações oralmente de uma geração para a outra, o que resultou na criação de uma tradição oral acerca de questões legais. Tornavam a lei aplicável ao extrair dela diretrizes específicas para diversas situações possíveis. Argumentavam que, se a lei fosse obedecida por todos, Israel seria purificado do pecado e Deus estabeleceria seu reino sobre todas as nações. Logo, sua preocupação com a obediência tinha um objetivo futuro. Embora os fariseus fossem um grupo pequeno, exerciam influência em todo o Israel. Tinham prestígio principalmente nas comunidades das sinagogas locais, enquanto os saduceus tinham mais influência no culto do templo em Jerusalém e no Sinédrio, o conselho dos principais líderes judeus. As tradições dos fariseus foram transformadas nos textos rabínicos conhecidos como Mishnah, Talmud. Ao contrário dos saduceus, os fariseus tinham forte convicção da ressurreição dos mortos, ver Atos 23:8. Depois da destruição de Jerusalém em 70 d.C., os fariseus proveram liderança e direção para o povo de Israel. Jesus entrou em conflito com os fariseus em várias ocasiões e os acusou de serem hipócritas e de elevar regras humanas ao mesmo nível dos justos padrões divinos. Jesus se opôs aos fariseus porque estavam afastando o povo do plano de Deus para a redenção. Em Mateus, os fariseus se mostravam contrários ao ministério de Jesus desde o princípio, capítulo 3:7, especialmente em razão de sua observância meticulosa da lei, capítulo 23, do 23 ao 26, e de sua desconsideração escandalosa das tradições por eles defendidas, capítulo 15, do 1 ao 20. Eram os guias teológicos de Israel, capítulo 12, 38, 9, 36. Mas Jesus os criticou severamente por serem hipócritas que distorciam as doutrinas e práticas, ver capítulo 23.